Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 25 de fevereiro de 2021, quinta-feira, primeira semana da quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, a minha oração, compreendei o meu lamento, atendei a voz de meu apelo, ó meu Rei e meu Deus. Salmo 5º, versículo 2º, oração do dia. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude. E como só podemos existir em vós, fazei-nos viver segundo a vossa vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro de Esther, capítulo 4, versículo é o 17, com algumas minúcias aqui que eu não sei dizer corretamente. Mas vamos lá à leitura, então. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, tu és bendito, vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém, senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração, para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138, versículos do 1º ao 2º A, 2º BC ao 3º, 7º C ao 8º, refrão 3º A. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Repitamos, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Repitamos, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 7º ao 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salmo 50, versículos 12 e 14. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus aos seus discípulos disse: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, uma espécie de exegese, de reflexão, de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título Se ele pedir um pão. Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 12. Admirável pedagogia do mestre de Nazaré, notável a sua didática, ensina de modo claro, simples, utilizando situações e figuras do dia a dia da Palestina. Exatamente aquele meio onde se come o pão feito no quintal, no forno de pedra, onde a falta de carne é suprida com os ovos e com os peixes de Genezaré. E Jesus quer mostrar o insuperável amor de Deus por seu povo. Para isso, ele recorre à situação familiar quando o pai é o encarregado de alimentar os filhos. Com um tríplice contraste, o rabi vai argumentar pela via do absurdo: pedras em lugar de pão, serpente em lugar de peixe, escorpião em lugar do ovo. Não é fortuita a escolha dessas imagens. Há entre elas uma relação de semelhança, como bem acentuou Joaquim Jeremias, com um comentário: o pão caseiro da Palestina, onde não havia padarias como as nossas, é do tipo pão sírio, de forma achatada, como um disco, exatamente no formato das pedras da região. No mar da Galileia havia muitos peixes de morfologia anguiforme, um desenho de enguias, em tudo semelhantes a serpentes. E o escorpião do deserto vivia dentro de uma espécie de casulo, branco e ovoide, com a aparência de um ovo. Ora, nada mais fácil do que trapacear com uma criança pequena e, iludindo-a com as aparências, dar-lhe uma pedra em vez de pão, a cobra em lugar do peixe, o lacral em lugar do ovo. Em sua lição magistral, Jesus acentua o contraste. O pão é macio, quente, orgânico, a pedra é dura, fria, inorgânica. O peixe é manso, indefeso, a serpente é agressiva, venenosa. O ovo traz em sua gema o germe da vida. O escorpião traz em sua cauda o veneno da morte. É a hora de Jesus dar uma laçada e concluir a lição. Vocês fariam isso? Enganariam assim aos seus filhos? Dariam pedra por pão? Cobras por peixes? Morte por vida? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu, que é bom, dará a seus filhos muitas coisas boas. A síntese é óbvia: pedi e recebereis. Quem pede, recebe. Batendo a porta, ela se abrirá. Vocês não rezam a um Deus cruel, não pedem esmolas a um feitor indiferente, não precisam arrancar os dons do céu a golpes de ariete. É um pai que vocês se dirigem quando rezam. Ele sabe de que vocês necessitam. Não deixará de lhes fazer o bem. Não deixará que lhes falte o essencial à vida. Será que eu rezo com os filhos? Rezo também como um filho pedindo ao pai? Será que eu rezo como um mendigo? Será que eu rezo como um réu?
Estou condenado, vou pedir a Deus. Pois é para reflexão. Rezo como um filho, como mendigo, como réu. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. De teus filhos farás príncipes sobre a terra. Salmo 45, versículo 17. Vamos agora ao santo do dia. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, livremente, tá? O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. Nos meus endereços eletrônicos, vocês podem tirar os vídeos, textos e publicar à vontade. Da minha parte, eu não quero cobrança alguma, tá? A única cobrança que eu faço é evangelizem, salvem mais almas, porque a gente percebe, constata que há muita gente caminhando para a perdição. Mas tudo é possível para Deus, desde que haja conversão. Acessem o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. E lá utilizem à vontade, livremente, os textos e vídeos para a evangelização. 25 de fevereiro é dia de São Cesário de Nazianzo. O santo de hoje era irmão de São Gregório. Foi médico da corte imperial sob o reinado de Juliano, que o tentou inutilmente convertê-lo ao paganismo. Cesário foi um catecúmeno durante grande parte da sua vida e só recebeu o batismo depois de sobreviver milagrosamente de um terremoto em Nicéia. Alguns detalhes de sua vida não são conhecidos através da oração fúnebre. Aliás, alguns detalhes de sua vida nos são conhecidos através da oração fúnebre composta por Gregório. O nome Cesário, de origem italiana, significa grande honrado. Nasceu em 330 e viveu grande parte da sua vida em Alexandria, onde estudou geometria, astronomia e medicina. O ofício de médico o levou à corte imperial de Constantinopla. Como médico imperial, Cesário foi tentado várias vezes a abandonar o cristianismo e assumir a vida pagã. Mas depois do episódio do terremoto, onde teve a sua vida salva por graça de Deus, pela graça de Deus, por um milagre, Cesário deixou a medicina e passou a dedicar tempo para a salvação das pessoas. Recebeu o batismo, viveu vida de penitente, mas faleceu jovem, em 369. Em seu testamento, deixou o desejo expresso de doar sua riqueza aos pobres. Em tudo serviu a Deus e soube amar Jesus Cristo, mesmo em situações adversas. Reflexão. Às vezes, imaginamos os santos como homens extraordinários e especiais. São Cesário nos mostra que a vida do santo não possui nada de especial a não ser o seu grande amor radical ao Cristo. Todos nós somos vocacionados à santidade e buscar Jesus Cristo de maneira incondicional e dever de todos os cristãos. Então, buscar Jesus Cristo de maneira incondicional é um dever de todo cristão. Só Jesus nos basta. Nós devemos ser dependentes só dele, não dependentes de outras coisas. Oração, rezemos. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de São Cesário de Nazianzo, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, do hebraico também, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Peça, se for para o seu bem, ele vai te dar. E agora eu clamo, do aramaico, dialeto de Jesus, Maranata, como dizem os protestantes e evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque o significado é o mesmo, então não importa a pronúncia. O significado é: vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Não devemos vacilar. Podemos nos arrepender até a última hora, mas temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então nos arrependamos para que
ganhemos, no dia da volta de Jesus, a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude. Como disse São Paulo apóstolo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A sermos glorificados, viveremos como anjos, louvando a Deus para sempre. Uma felicidade inefável, wonderful, maravilhoso. Não sabemos nem expressar em palavras humanas essa alegria de viver na glória de Deus. Shalom, a paz.